Estamos aqui para mais um culto de quarta-feira e vamos, assim como o pastor Cícero já adiantou na semana passada, iniciar uma nova série. Uma série que tem como título, deixa eu botar aqui, Confins da Terra. A ideia dessa série é pegar carona aí no nosso mês de missões e falar sobre esse tema que é tão importante, tão caro para nós, né? Missões é a tarefa mais importante da Igreja de Cristo aqui na Terra. Missões não é algo que nós fazemos, mas é algo que nós vivemos diariamente. E quando se fala de missões, existem alguns textos, algumas passagens que não podem faltar, sempre vão ser citadas, às vezes até de maneira repetitiva, mas isso é importante porque a repetição, eu já falei isso aqui algumas vezes, é uma ferramenta didática, né? Então, volta e meia essas passagens são citadas, porque não tem como falar de missões sem citar essas passagens. E uma dessas é a de Mateus 28, de 16 a 20, né, que trata da chamada Grande Comissão, também conhecida como o ID de Jesus. E é sobre ela que nós vamos refletir nessa noite. E é dela também que vem o tema da mensagem dessa noite, que é análise da Grande Comissão, né? Então, sem muita demora, vamos fazer a leitura do nosso texto. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 28, de 16 a 20, na NVI. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, mais uma vez, pelo privilégio que nós temos de nos reunir como igreja, como corpo de Cristo, para adorar a Ti. Obrigado por cada canção, cada louvor entoado, obrigado pelas orações, obrigado pelo privilégio de falar com o Senhor e pela certeza que nós temos de que o Senhor nos ouve. Neste momento, te agradecemos pela Tua palavra, pedimos que através dela, o Senhor fale conosco nessa noite, que ela venha nos alimentar e que o Teu Santo Espírito venha nos dar iluminação, entendimento, e que o Senhor possa falar de maneira singular, de maneira especial, a cada vida aqui presente e também àqueles que estão nos assistindo através da internet. Mais uma vez te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é com certeza uma das passagens mais conhecidas do Evangelho de Mateus. Isso se não for a mais conhecida. Acho que quando se fala de Mateus, sempre vem, pelo menos comigo, né, essa passagem em mente. E nele, nós temos as últimas palavras de Jesus, pouco antes dele ascender aos céus. Eu acredito que todos aqui vão concordar comigo que quando alguém está de partida, as suas palavras são muito importantes. Se uma pessoa está se despedindo, você presta total atenção no que ela vai falar. Afinal de contas, é uma partida, ela está indo, né? Então, é importante você saber o que ela tem a dizer, o que ela tem a falar. Então, todas as palavras merecem atenção. E as últimas palavras de Jesus aqui foram de instrução, foram de direcionamento. E assim como diz o título da nossa mensagem, fazendo uma análise da Grande Comissão, a primeira coisa que nós percebemos aqui é que o ID, ele é uma ordem. A primeira parte do texto, do verso 19, diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algumas versões, você vai encontrar o ID, né? Portanto, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, né? Então, o ID está no imperativo, portanto é uma ordem, é uma ordenança. E toda ordenança implica em uma ação. Não é opcional, porque se é uma ordem, eu não tenho opção, eu tenho que obedecer. E esse imperativo se baseia na autoridade de Jesus, autoridade essa que, como nós vemos no verso 18, Jesus recebeu nos céus e na terra. E essa é a razão do portanto antes do ID. Jesus começa dizendo que recebeu essa autoridade e na sequência ele diz, portanto, ide. E como diz o ditado popular, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu imagino que você tem juízo, então você obedece a Cristo, né? Esse é o nosso dever como cristãos. Jesus nos ordena porque ele recebeu essa autoridade aqui no céu, aqui na terra e nos céus. E a nós, como discípulos, cabe então obedecer.
O saudoso pastor R.C. Sproul, comentando sobre isso, diz o seguinte: Jesus não está dando uma grande sugestão, mas uma grande comissão. Ou seja, trata-se de uma ordem expressa do Rei dos Reis, o qual possui toda a autoridade no céu e da terra. Nós batistas, de maneira geral, somos conhecidos por conta das nossas campanhas missionárias. Estamos no meio de missões, iniciando o meio de campanhas de missões mundiais. E nós somos famosos, conhecidos por isso. Inclusive, muitas denominações se baseiam em como nós fazemos a questão do plano cooperativo, a questão das campanhas missionárias que nós fazemos. Eles tomam isso como modelo. Inclusive, hoje no Café de Pastores foi falado sobre isso, foi até citado pelo pastor Joel, acerca disso. Mas tem algo que é muito importante da gente frisar aqui. De nada adianta nós ajudarmos todos os programas de missões mundiais, todos os programas de missões nacionais, se nós, pessoalmente, cada um de nós, não fizermos o evangelismo pessoal. Assim como disse o Charles Spurgeon, chamado Príncipe dos Pregadores, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Não existe um cristão genuíno, um cristão verdadeiro que não tenha um chamado missionário. Inclusive, o pastor Iago Martins tem até um livro que o título é "Você não precisa de um chamado missionário". Você não precisa pelo simples fato de que você já tem. Isso está aqui nessa passagem, é o ID. Nós fomos chamados para fazer missões, para cumprir o ID onde quer que nós estejamos. E é uma ordenança, como uma ordenança nós temos que cumprir. É uma ordenança para todo o discípulo de Jesus. E aquele que não cumpre o ID, ou não é um verdadeiro discípulo de Jesus, ou na melhor das hipóteses, está em desobediência. Por isso é algo que nós temos que refletir com muita responsabilidade. Então, em primeiro lugar, quando a gente faz essa análise da grande comissão, a primeira coisa que a gente aprende, que a gente entende, é que o ID é uma ordem. A segunda coisa que a gente percebe nessa passagem é que o ID é para todos e em todos os sentidos. Na parte B do verso 19, nós vamos encontrar: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você faz uma leitura mais atenta do Evangelho de Mateus, você vai perceber que inicialmente Jesus enviou os seus 12 discípulos apenas aos judeus. Você vai encontrar isso lá em Mateus capítulo 10, versos 5 e 6, onde Jesus enfatiza dizendo o seguinte: não tomeis rumo aos gentios, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Muitos comentaristas, muitos teólogos vão chamar isso aqui de pequena comissão. Então, Mateus 10, temos uma pequena comissão, Jesus enviando os seus 12 discípulos para pregar apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porém, no decorrer do Evangelho de Mateus, nós percebemos o caráter universal da missão de Deus tomando forma. Se você depois quiser anotar e comparar depois em casa, na sua Bíblia, você vai perceber, em Mateus 8:11, menciona que muitos virão do Oriente e do Ocidente para sentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino. Na sequência, Mateus 21:43, faz referência ao reino sendo tirado dos israelitas e dado a outro povo. No capítulo 22, versos 8 a 10, descreve a parábola do banquete do casamento, para o qual, a princípio, os que não haviam sido convidados acabam tendo acesso. Mais à frente, capítulo 24, verso 14, vai fazer referência à pregação do Evangelho em todo o mundo. No capítulo 26, verso 13, ao fazer referência a uma passagem muito conhecida, a mulher que ungiu a Jesus, diz que aquela história seria contada onde quer que o Evangelho fosse anunciado em todo o mundo. E por fim, Mateus 28 traz então a grande comissão, ou seja, todas essas passagens registram momentos e situações que serviram de preparação para o que viria em Mateus 28:19. É como se Mateus 28:19 fosse o clímax de tudo que acontece no Evangelho de Mateus, onde a missão passa então a ter um caráter mundial. Apocalipse, no capítulo 5, verso 9, vai confirmar isso, quando diz que Deus, com o sangue de Cristo, comprou homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então o Evangelho tem esse caráter universal, é para todos e em todos os sentidos. Isso mostra que o ID é para todos. Todos os que vão e todos os que recebem. Nós aqui muitas vezes, erroneamente, costumamos escolher quem deve ir e quem merece ouvir. Escolhemos quem deve ir, por exemplo, quando dizemos
que não temos um chamado missionário. Talvez você já disse isso ou ouviu alguém dizer: não, mas eu não tenho um chamado missionário. Eu definitivamente não tenho. Porque geralmente quando a gente pensa em missões, a gente pensa em missões lá na África ou para algum outro país estrangeiro. E é muito comum a gente dar essa desculpa. Então escolhemos quem deve ir quando dizemos que não temos um chamado missionário. E temos que nos conscientizar que nós temos sim. Fazemos missões onde estamos, no nosso lar, no nosso bairro, na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa família, onde quer que nós estejamos. Escolhemos quem deve ir quando colocamos a responsabilidade do ID só na igreja. A igreja que tem que fazer eventos, programações que chamem as pessoas. Escolhemos quem deve ir quando colocamos a responsabilidade de cumprir o ID no pastor. Não, mas o pastor recebe para isso. O pastor tem um salário, então ele tem que pregar mesmo, tem que sair por aí chamando as pessoas. Escolhemos quem deve ir quando colocamos a responsabilidade no Ministério de Missões. Não, o Ministério de Missões tem a responsabilidade de organizar tudo isso aí, de fazer os paranauê todo aí. Eu não tenho um chamado missionário, né? Escolhemos quem deve ir quando não somos intencionais com relação à nossa postura missional. E eu quero falar um pouco mais sobre isso. Ser intencional é estar consciente que nós devemos aproveitar todas as oportunidades que nós temos para falar do amor de Cristo. É aproveitar aquele amigo que porventura começou a falar, abriu o coração para você e ele solta alguma coisa ali que você percebe que é um momento, que é uma abertura que ele deu para você falar do amor de Cristo. Ser intencional é aproveitar o momento onde um familiar começa a falar algo com você e você tem ali a oportunidade de apresentar o Evangelho. Ser intencional é aproveitar toda a oportunidade onde nós temos de falar do amor de Deus, de falar do Evangelho. Eu tenho algumas experiências, né, graças a Deus nesse sentido, dando aula de guitarra. Né, eu tenho algumas situações onde, dando aula de guitarra, o aluno começa a falar alguma coisa e ali eu percebo, eu já engato numa mensagem e eu tenho 2 alunos, pelo menos que eu lembro rapidamente assim, que não eram convertidos e que entregaram sua vida a Jesus depois de uma aula de guitarra. E estão frequentando a igreja. Um deles eu tive até a oportunidade, o privilégio de casá-lo depois de alguns anos. Passou alguns anos, ele estava noivo e ele me ligou: Pastor Ricardo, eu gostaria que o senhor me casasse, porque a experiência dele começou numa aula de guitarra. Aí você fala assim: mas numa aula de guitarra, como é que você falou de Jesus na aula de guitarra? E não foi uma coisa que eu busquei, eu procurei. Surgiu ali uma oportunidade dentro de algo que ele falou. Então é nesse sentido que eu falo de ser intencional. É lembrar que nós somos missionários, que nós estamos aqui por alguma razão. Pense comigo, se Deus só tivesse o propósito de te salvar, Ele te salvava e você salvava e já ia para o céu já. Mas se Ele manteve você aqui, porque Ele tem algo para realizar em você e através de você, em mim e através de mim. Mas muitas vezes nós escolhemos quem deve ir. Não, quem deve ir é o missionário, é aquele que tem um chamado específico, eu não. E se você não sabia disso, fique sabendo hoje que você tem um chamado missionário. Outras vezes nós erramos por escolher quem deve ouvir a mensagem. Às vezes a gente pensa, os bonzinhos merecem. Aquela pessoa ali é boazinha. Sabe, já deve ter ouvido alguém falar assim: rapaz, fulano é tão bom que só falta se converter, só falta ser, parece até que ele é mais bom do que muito crente. Ele dá um show em alguns irmãos lá da igreja. Às vezes até pensa assim, né? Tem que falar de Jesus para ele merece, porque ele é bonzinho. Os pobrezinhos precisam, tadinho daquela pessoa, precisa ouvir do Evangelho, precisa de ouvir. E vamos fazendo escolhas de quem merece e quem não merece. E quando nos deparamos com alguém que julgamos ser mal, segundo os nossos próprios padrões, o máximo que nós pensamos, e quando pensamos é: tomara que alguém fale de Jesus para essa pessoa. Tomara que alguém leve a mensagem de Cristo para essa pessoa. Mas devemos lembrar que a mensagem é para todas as nações, como nós acabamos de ler. João 3,16, texto clássico, muito conhecido, todo mundo sabe citar de cor, fala que ele morreu por todos. Ele morreu por todos. Mas muitas vezes não levamos isso em consideração e escolhemos quem merece ouvir, segundo o nosso julgamento, e quem não merece. Escolhemos a quem devemos pregar e a quem não devemos pregar. Aquele cara ali é de esquerda. Não vou falar de Jesus para ele não, ele é de esquerda. Aquele ali é de direita, ele que se lasque. Quem mandou ser de direita? Aquele ali defende o aborto. Eu vou orar para Jesus queimar ele no mármore do inferno. Ou aquele ali defende que bandido bom é bandido morto. Então ele que também
vá direto para o lago de fogo e enxofre. E a gente vai escolhendo quem merece, quem não merece, para ouvir a mensagem, segundo os nossos próprios entendimento, nosso próprio julgamento. E vamos fazendo escolhas de acordo com as nossas preferências pessoais, seguindo a nossa própria cosmovisão. Mas devemos lembrar que nenhum de nós merece. Nem eu, nem você e nem ninguém. É tudo pela imensa graça e pela imensa misericórdia de Cristo Jesus. Pois assim como declarou o apóstolo Paulo, todos pecaram e destituídos é separados da glória de Deus. Paulo continua dizendo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Por isso não podemos esquecer que o ID é para todos e em todos os sentidos. Todos que são discípulos devem ir, têm que obedecer esse comissionamento. E todos que não são discípulos devem ouvir, devem ter a oportunidade de ouvir o Evangelho. Nós não podemos nos esquecer disso. E a terceira coisa que nós aprendemos aqui nessa análise da grande comissão é que o ID, ele passa pelo batismo. O verso 19, na parte C, vai dizer, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse, vão e façam discípulos batizando-os. Ou seja, o ato de se tornar discípulo de Cristo passa pelo batismo. É o primeiro passo. Às vezes a gente inverte as coisas, né? Mas o primeiro passo é o batismo, segundo o próprio comissionamento de Jesus. O batismo, ele é, em primeiro lugar, uma atitude de obediência, já que está no imperativo, devemos obedecer também. Jesus foi batizado e ordenou que os seus discípulos fizessem o mesmo. Mas o batismo, em segundo lugar, é também uma confissão pública de fé. Ao ser batizado, eu estou confessando publicamente a minha fé em Cristo Jesus. E não para por aí, o batismo, em terceiro lugar, simboliza morrer para o mundo e ressurgir para Cristo. Ou seja, é uma demonstração externa daquilo que aconteceu em nosso interior. E outro ponto importante de se observar é que ele está envolvido, como eu disse no começo, no processo de fazer discípulos. Jesus disse, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os. É o próximo passo. Para eu fazer alguém de discípulo, para eu me tornar um discípulo, eu tenho que passar pelo batismo. Ou seja, o processo de se tornar discípulo de Cristo passa, em primeiro lugar, pelo batismo, que representa uma identificação com a morte de Cristo e uma identificação também com a sua ressurreição. E além disso, não podemos deixar de destacar que o batismo deve ser feito em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, apontando para o relacionamento que o novo convertido passa a ter com a Trindade. Jesus vai falar melhor sobre isso em João capítulo 17. Através de Cristo, através do nosso envolvimento com Cristo, isso nos leva a um relacionamento trinitário. Então isso é um ponto importante também. E por último, a quarta coisa que nós percebemos com o ID é que ele tem uma metodologia definida. O verso 20, na parte A, vai dizer, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Ou seja, essa metodologia definida fica muito evidente no verso 20, fica muito claro. E aqui nesse pequeno trecho, é um trecho tão pequeno, mas tem 3 implicações importantíssimas que eu quero destacar com os irmãos nessa noite. Em primeiro lugar, ensinar o que Cristo ordenou. Não é ensinar qualquer coisa, mas é o que Ele ordenou. Não é ensinar o que eu acho, não é ensinar a minha preferência teológica, mas é ensinar o que Ele ordenou. O texto fala sobre isso. Em segundo lugar, é ensinar todas as coisas. Jesus fala que nós devemos ensinar todas as coisas que Ele ensinou aos discípulos e que vem sendo passado de geração a geração. Todas as coisas eu não posso escolher. Mas isso aqui não é muito popular não. Isso aqui confronta demais. Isso aqui vai tocar na ferida, isso aqui vai machucar. Eu não vou falar isso no púlpito não. Eu não vou pregar sobre isso. Eu não vou falar isso para esse rapaz, porque isso aí de repente ele vai se sentir ofendido. Mas Jesus fala que nós devemos ensinar todas as coisas, não podemos escolher. E em terceiro lugar, fala de ensinar a obedecer. Isso aqui é um ponto muito importante. Nós temos uma ideia de que o ensino está atrelado a um conhecimento teórico. Então, se eu fiz um curso, aprendi toda a teoria sobre uma determinada disciplina, eu já tenho domínio sobre aquilo. Mas aqui Jesus fala de ensinar a obedecer. Ou seja, envolve a prática.
O Hernando Dias Lopes, ele sintetiza perfeitamente bem isso, dizendo o seguinte: ensinar não é apenas guardar na cabeça doutrinas certas, mas é obedecer a essas doutrinas. O discípulo é aquele que obedece. Hoje as pessoas querem conhecer, mas não querem obedecer. Isso é muito importante. Em João 15,14, Jesus disse que vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Veja bem, Jesus é exigente com as suas amizades. Às vezes a gente vê na sociedade aí uma imagem de um Jesus paz e amor, um Jesus legalzão, um Jesus que é amigo de todo mundo. Não, eu sou amigo de Jesus. Mas aqui ele fala: vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Jesus é exigente com as suas amizades. Jesus não é amigo de todo mundo. Ele é amigo de quem obedece, de quem guarda os seus ensinos. Por isso que o discipulado passa por uma metodologia definida. Por isso que Jesus fala de ensinar a guardar, e a guardar é exatamente reter. Não é ouvir uma informação, ela entrar por aqui e sair por aqui, não. É reter, é colocar em prática. E no momento da conversão, ninguém entende tudo. Seria tão legal, né? A gente reconheceu ali Jesus como único e suficiente Salvador, aí a gente faz uma atualização, né? Seria legal se fosse assim, via no Wi-Fi do céu, ligado lá, atualizou, aí você vai ter o Ricardo 2.0, porque ele foi atualizado agora, o Gessi 2.0, o Estevão vai embora, né? O Samuel e todo mundo aqui 2.0, uma versão atualizada. Mas não é assim que funciona. No momento da conversão ninguém entende tudo. Cada cristão, segundo a palavra, deve se esforçar para crescer na graça, para crescer no conhecimento da palavra. Isso vai ser durante toda a sua vida. Durante toda a sua vida ele tem que buscar conhecer. Isso só finda quando Cristo vier para buscar a sua igreja. Pedro vai falar isso na sua segunda carta, no capítulo 13, verso 18. Crescei na graça e no conhecimento. E nesse sentido, o discipulado faz toda a diferença em nossas vidas. Através dele, nós temos condições de conhecer a verdade. Eu louvo a Deus por pessoas que lá atrás, no início da minha caminhada, me ajudaram a entender a palavra, me ensinaram. Muitas vezes puxaram a minha orelha, chamaram a minha atenção. Foram instrumentos de Deus para me corrigir, para falar: não é assim não. Louvo a Deus pelos meus professores, pelas tias do infantil, por discipuladores que eu tive mais de perto, mentores, pessoas que estão comigo até hoje, porque esse discipulado é contínuo, nós aprendemos e crescemos uns com os outros. É através do discipulado que nós temos a possibilidade de conhecer a verdade, de colocá-la em prática. Devemos aprender a obedecer para depois estar aptos a ensinar. Hoje nós temos vivido muito problema na igreja, porque muitas pessoas têm até um conhecimento teórico muito bom, mas não aplicam esse conhecimento teórico em suas vidas. Aí inicia o processo de discipulado. Aí até chega a fazer discípulo, mas discípulo de quem? Muitas vezes discípulo dele mesmo, não discípulo de Cristo. Porque o discípulo de Cristo é um imitador dele, segue os mesmos passos. Isso nos ensina que doutrina e obediência não podem andar separados. Nós é que fazemos essas distinções muitas vezes. Isso mostra que o discipulado ele é muito mais do que um programa teórico com começo, com meio e com fim. Talvez você já fez algum curso de discipulado aí, tem até um certificado, né? Certificado de discipulado, concluir. Mas não, o discipulado não tem um fim, pelo menos enquanto Jesus não voltar para nos buscar. Ele vai continuar enquanto você estiver aqui na terra, enquanto eu estiver, vai continuar. Vamos estar sendo discipulados, aprendendo, crescendo, e um ajudando ao outro nesse processo. O discipulado não é um programa teórico. Ele tem implicações práticas em nossa vida diária. E isso tem que ficar muito claro para cada um de nós. E para finalizar, o verso 20 traz a maior promessa para o cristão, de que Jesus estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O verso 20 vai dizer, na parte final: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E o maravilhoso dessa promessa, é que ela também é uma espécie de clímax do Evangelho de Mateus. Por quê? O Evangelho de Mateus inicia falando do nascimento de Jesus. No capítulo 1, verso 23, nós vamos encontrar o seguinte: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O capítulo 1 chama Cristo de Emanuel, de Deus conosco, e Mateus finaliza no verso 28. No capítulo 28, verso 19, falando que ele estará conosco até a consumação
né, dos séculos. Isso nos mostra que o verdadeiro discípulo de Cristo, para ele, para cumprir o ID em sua totalidade, não é uma opção, não é opcional, e é uma condição para que ele experimente a presença de Cristo na sua vida, todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo não prometeu estar com todos. Assim como ele diz que só é amigo dele quem o obedece, ele não prometeu estar com todos, mas apenas com os discípulos, apenas com aqueles que obedecem, apenas com aqueles que o seguem, né? Então, que Deus possa gerar em nós, meus irmãos, esse coração de discípulo e esse coração de discipulador. Que a gente nunca esqueça isso, que nós eternamente seremos, pelo menos enquanto estivermos aqui, discípulos de Cristo e discipuladores. Estaremos sempre aprendendo e sempre tendo a oportunidade de ensinar, de ajudar alguém. Para finalizar, Lucas capítulo 24, eu não vou ler, conta uma passagem muito conhecida, que é a passagem dos discípulos no caminho de Emaús. E eles estão ali desistidos, porque eles tinham uma outra esperança naquilo que Cristo iria fazer. Quem conhece a história sabe de como ela finda. Jesus caminha com eles, apresenta o Evangelho, o coração deles arde, e no final, Jesus entra na casa de um deles para passar a noite. E no partir do pão é que eles reconhecem a Cristo. E para mim isso tem um significado muito, muito grande. Nós só reconheceremos Jesus no partir do pão. De que pão que eu estou falando? Dele mesmo, ele é o pão da vida. João, o Evangelho de João no capítulo 6, apresenta Jesus como esse pão. O pão vivo que desceu do céu. O pão que se deu, que se doou. Ele se partiu por nós, mas a responsabilidade de partilhar esse pão para todas as pessoas é nossa. Então nós devemos ser intencionais ao cumprir isso. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar. Quero que você feche seus olhos, curva sua fronte aí. Eu quero que você pense sobre isso, sobre tudo que foi falado aqui. Sempre digo que quando nós ouvimos a palavra, nós devemos no final refletir. O que isso tem a ver comigo? O que o Senhor quer falar comigo nessa noite? Eu não sei o que Deus falou contigo. Mas se Deus falou algo, coloque isso diante dele. De repente falta para você ser mais intencional no cumprimento do ID. De repente você sente que não tem cumprido o ID como deveria. Coloque isso diante de Deus. Senhor Deus, Pai querido, nós te damos graças, Senhor Deus, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações nessa noite. Obrigado, Deus, porque ela sempre nos ministra, sempre fala, Senhor Deus, conosco. Obrigado porque através do Teu Espírito Santo o Senhor nos chama a atenção, Senhor Deus, de maneira amorosa, sobre um tema tão importante que é o tema de missões. Cria em nós, Senhor Deus, um coração missionário, um coração que é intencional, como foi falado aqui, um coração que busca cada momento, cada oportunidade falar de Ti, apresentar o Evangelho, levar a palavra àqueles que não Te conhecem, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse processo para que a cada dia isso se torne algo natural em nós. Até porque muitas vezes nós não fazemos isso porque passa desapercebido. Mas que em toda situação onde alguém começar a falar algo e ali for uma oportunidade, nós possamos falar de Ti. Assim como disse o apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, que nós possamos pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Nós possamos aproveitar cada momento, cada oportunidade para lançar a semente. E que através disso o Senhor possa fazer, Senhor Deus, a obra no coração de vidas de pessoas. Que pessoas possam ser alcançadas através de nós. Que a Igreja Batista em Araçás possa se tornar cada vez mais uma igreja missional. Uma igreja que ama missões, não só no aspecto teórico, não só no período de campanhas de missões mundiais, de missões nacionais, mas que seja uma igreja que viva missões a cada dia, o ano inteiro, né, e enquanto nós estivermos aqui nessa terra, Deus. Em nome de Jesus. E agora, que a graça soberana de Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja com essa igreja e com toda a igreja de Cristo, hoje e para sempre. Amém.